Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de um desdobramento daquela história do TikTok da Janja, né? Lembra, ontem a gente deu a notícia que a Janja teria questionado o Xi Jinping num jantar lá num evento lá do Lula e coisa e tal, e criou um constrangimento danado. Ficou todo mundo constrangido, o Xi Jinping, a mulher dele, porque ninguém esperava a Janja se metendo no assunto e coisa e tal. E agora a gente teve um desdobramento disso, meu amigo. Perguntaram pro Lula, e aí o que o Lula disse? Não, porque absurdo, era um jantar confidencial. Quem será que vazou essa pergunta? E só tava eu, a Janja e mais os ministros e o Alcolumbre. Vai sobrar para o Alcolumbre essa parada, hein? Aí o Lula tá dando poder pro Alcolumbre, tá dando poder pro Alcolumbre, o Alcolumbre foi lá e cantou a pedra, porra, é lógico. Essa notícia foi sugerida por Viu Peter entrando no Cine Iris, Sindicato dos Manjadores da Sunguinha do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, já foi vergonhoso ontem, eu já fiz o vídeo explicando para vocês a vergonha que a Janja fez ao questionar o Xi Jinping a questão do TikTok, né? Porque, de novo, esses jantares protocolares, isso é protocolar, não é para discutir assunto, não é igual jantar que eu vou com os amigos e coisa e tal, que a gente fica batendo papo, não é isso. Jantar protocolar, né? Ninguém é amiguinho, é diplomacia a coisa, né? Não tô criticando, tem que ser assim mesmo, é assim que funciona a coisa, né? Só que parece que em determinado momento a cabeça do pessoal da esquerda tá tão deformada com esse negócio de eles estarem perdendo a guerra da informação, né? Perdendo a guerra da informação na internet, que a Janja entrou no modo Dilma 3, né? Nível 3 da Dilma, né? De dizer que o TikTok, que tem o algoritmo do TikTok, está direcionando para a direita e coisa e tal. Aquela fábula que eu já expliquei para vocês que não tem lógica nenhuma, porque o que a informação descentralizada faz é justamente perder o poder de quem quer direcionar para um lado ou para o outro. Quando você tinha informação centralizada, você conseguia direcionar, né? A Rede Globo, as grandes empresas de mídia conseguiam direcionar, por quê? Porque você tinha a poucos canais que a informação saía. Agora que você tem praticamente infinitos canais, né? Você acaba tendo acesso a todas as informações, a certa, a errada, o meio termo, a outra, sobre o Alien, não sei o que lá, tudo você vai ter informação sobre aquele negócio. E aí cabe a você fazer a sua cabeça, ver para que lado que você vai acreditar, você vai ver os argumentos de cada lado, né? O que cada um está fazendo, e quem decide é você. Isso, na verdade, é libertador. O que está acontecendo não é que a direita está ganhando poder na rede social, o que está acontecendo é que a esquerda perdeu o poder que ela tinha através dos meios de comunicação, através do ataque granciniano, né, da estratégia granciniana que eles implementaram lá atrás, né? Então, o que aconteceu foi isso, não é a direita que cresceu, é a esquerda que caiu, né? E eu falo isso há bastante tempo já, tá? Enfim, e a informação descentralizada, ela faz isso, ela permite que as pessoas voltem a acreditar naquilo que elas sempre acreditavam. Elas recebem informações de vários pontos de vista e elas vão filtrar aquilo que elas acham que é o correto. E pronto, não tem algoritmo direcionando para o lado nenhum. O algoritmo de toda empresa comercial tem o foco de direcionar para ter mais visibilidade, porque é uma briga, tá? Se você cria uma rede social, vamos supor que a China queira uma rede social só para fazer propaganda chinesa. Então ela bota um direcionamento ali para a propaganda chinesa, né? Se ela botar muito direcionamento para propaganda chinesa, essa rede vai fracassar, porque vai competir com outras redes em que você não tem esse direcionamento para um determinado tema, que algumas pessoas não gostam. O direcionamento tem que ser exatamente para aquilo que o usuário quer. Dito isso, é lógico que o TikTok tem algum direcionamento no algoritmo, sim, isso já está evidente, né? Eles botam muitos vídeos elogiosos da China e coisa e tal, eles sempre dão uma direcionada para a China. Agora, é nesse sentido, não é favorecendo a direita. É lógico que o Xi Jinping não vai favorecer a direita. Por que então a direita acaba crescendo nessas redes? Como eu falei para vocês, é porque o povo brasileiro, aliás, o povo na maior parte do mundo, é muito conservador e religioso, naturalmente é assim. Então, se você quer, se o algoritmo é feito para aumentar a visibilidade do seu canal, a visibilidade do seu conteúdo, para manter as pessoas entretidas por mais tempo naquela rede social, naturalmente ele vai mais para o lado conservador e para o lado religioso, porque é assim que é a característica do povo brasileiro, né? Eu falo isso, eu sou libertário, eu não sou conservador, não sou religioso, mas eu percebo isso, né? Os vídeos meus que eu falo, que eu tenho um tom mais conservador, que eu tenho um tom mais religioso,
tem mais audiência no final das contas. É natural, o povo brasileiro é dessa característica, tem essa característica, né? E isso é libertador, porque o que acontecia antes? Quando você tinha a estratégia granciniana lá nas grandes redações de jornais e redes de televisão, as pessoas não tinham alternativa, elas não recebiam informações alternativas. A única informação que elas tinham era da televisão. E aí, com isso, a televisão conseguia puxar as pessoas para o lado progressista, para o lado esquerdista, porque elas não tinham outras informações chegando, né? É o caso clássico de lavagem cerebral, né? Lavagem cerebral, para quem não sabe, funciona, tá? É uma tática psicológica que funciona assim. Qualquer um está sujeito a isso. Muita gente acha assim, não, eu jamais cairia em lavagem cerebral, desses cultos malucos que fazem lavagem cerebral na pessoa. Meu amigo, você cairia, meu amigo. O cérebro da gente é imperfeito mesmo. Qual que é o segredo da lavagem cerebral? É justamente você ter uma opinião só, um assunto só, um tema só sendo falado com você o tempo todo. De forma que você não tem tempo de ver outras alternativas, outras visões, e você acaba afunilando naquele buraco, daquele culto, daquela seita e coisa e tal. E de certa forma, não deixa de ser alguma coisa similar a isso, não chegava a ser uma coisa completa, né? Mas tinha uma característica disso na ação da Rede Globo e dos grandes veículos da mídia tradicional socialista no Brasil. O Alexandre de Moraes diz que as redes sociais fazem lavagem cerebral, ele está errado, porque é impossível você fazer lavagem cerebral num ambiente em que você tem diversas informações. É o contrário. Antes você tinha a lavagem cerebral com a grande mídia, né? E agora você não tem mais. As pessoas tendem a ir para o que elas são naturalmente, para o ponto natural de equilíbrio delas, que é muito conservador e religioso no Brasil. Então a esquerda tem essa neura de que o algoritmo favorece a direita e coisa e tal. O problema é que não é isso, né? Não é assim. Enfim, a Janja levantou isso no jantar lá do Xi Jinping e disse que constrangeu, ficou todo mundo constrangido com isso e coisa e tal. Mas aí foi melhor do que isso, porque aí o Lula ficou chateado, que perguntaram para o Lula que durante um evento na quarta-feira, dia 14, o presidente Lula expressou insatisfação com o vazamento de uma conversa reservada. O episódio envolveu a primeira-dama, a Janja, e o presidente da China, o Xi Jinping. O diálogo girou em torno do TikTok. Foi o que a gente falou, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, né? Lula se mostrou surpreso com o fato da imprensa ter acesso ao conteúdo da reunião. A primeira coisa que eu acho estranho é como é que essa pergunta chegou à imprensa, porque estavam só os meus ministros lá, o Alcolumbre e o Elmar. Alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa de jantar muito confidencial e pessoal. Aqui você tira várias coisas. Primeira coisa, foi verdade. Aconteceu a mesma coisa, né? Porque até aqui disseram que teve a conversa no jantar. Ninguém sabia se teve mesmo, né? Ele confessou, foi isso mesmo que aconteceu. E outra coisa, foi uma coisa sensível, porque né, ele viu que ficou chateado. Se tivesse, vazado uma opinião que não tivesse problema nenhum, né? Não, a Janja falou não sei o que lá, mas tá tudo bem, coisa e tal. Ele não teria ficado chateado. Se fosse uma coisa leve, se não tivesse ficado um climão no jantar, ele não teria ficado chateado com isso. Você concorda comigo? Ele teria falado, não, realmente, a Janja falou isso e, pô, tá beleza, não tem problema não. Falaram, aconteceu mesmo, isso daí, foi positivo. O Xi Jinping concordou com ela, eu não sei o que ela... Não foi isso que aconteceu, foi um climão que aconteceu. Por quê? Porque ele ficou chateado que vazaram essa mensagem, que vazaram essa coisa, né? E outra coisa, tem várias coisas legais nessa conversa do Lula. Então, primeira coisa, ele confirmou a lambança da Janja. Segundo ponto, ele confirmou que ficou um climão feio mesmo, porque se não tivesse ficado com um climão feio, ele não ficaria chateado de ter vazado essa informação. Terceiro ponto, ele tá desconfiado dos ministros ou do Alcolumbre. É o Alcolumbre, Lula. É lógico, porra, tá dando o poder pra ele, o Alcolumbre resolveu te comer o cu, porra. E tá muito certo nisso daí, né? Mas bem que eu não sei não, tá? Pode ser também os ministros do Lula, porque tem um monte de gente no PT que não gosta da Janja, você sabe disso, né? O pessoal da direita acha que a gente não gosta da Janja, a gente não gosta da Janja mesmo. Mas na esquerda também tem um monte de gente que não gosta da Janja, tá? Então, pode ser um ministro do Lula também que tenha vazado esse troço na imprensa para queimar a Janja um pouquinho, né? Então, olha só, isso é positivo. Por quê? Porque o Lula agora vai ficar com o pé atrás com esse pessoal todo. Alcolumbre, quem sabe agora o Lula briga com o Alcolumbre? Vai ser ótimo. O Lula brigar com o Alcolumbre seria a melhor coisa que acontece pra gente aqui. E tinha os outros ministros lá, né? Alguém vazou essa conversa pra imprensa, né? Ou seja, o Lula agora, é o terceiro ponto positivo dessa história. O Lula agora vai ficar com o pé atrás com um monte de gente, com medo de vazarem as conversas dele, de vazarem... lógico que ele sabe que todo mundo vaza essa porra, né? E tem um quarto ponto nessa história também, que ele defendeu a Janja. Ele falou aqui, não, porque, como é que ele falou aqui, ó?
Não, porque a Janja não é uma cidadã de segunda classe, que ela pode falar com Xi Jinping, que negócio é esse? Não, ninguém está dizendo que ela é uma cidadã de segunda classe, o que a gente está dizendo é que ela não é um representante eleito do Brasil, né? Ela é só a primeira-dama, né? Então, assim, não é cidadão de segunda classe, mas e tem que saber o local também, a hora de falar a coisa, né? Isso que o pessoal está falando. Então, no final das contas, e ele se defendeu a Janja, ou seja, 4 coisas belíssimas que aconteceram pra gente. Primeiro, o Lula confirmou a história toda. Segundo, confirmou que ficou um climão mesmo lá com essa pergunta da Janja. Terceiro, tá desconfiado dos auxiliares dele porque alguém vazou isso pra imprensa. E quarto, vai ficar do lado da Janja. Isso, Lula, defende a Janja mesmo, se agarra na Janja. A Janja é sua heroína, Lula, continua com a Janja. Fala com ela pra falar mais, Lula. Fala com ela, Janja, fale mais. Você não é uma cidadã de segunda classe, pode falar mesmo, fala muito, Janja, continue falando. Janja, como o nosso ativo da direita lá no Palácio do Planalto está funcionando muito bem, bicho. O ativo da direita no Palácio do Planalto está sendo explorado com sucesso, está funcionando 100%. E o Lula dando corda. É isso daí, Janja. Fala mais, Janja.